questão importante de se tratar em relação à reforma da Previdência diz respeito aos aspectos tributários que podem ser alterados na vida das pessoas em relação à aprovação ou não dessa reforma que vai mudar toda a Previdência do nosso país. Eu queria destacar primeiramente como é que vão ficar as alíquotas de retenção do INSS para o regime geral de Previdência, que é o caso de todas aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que não são servidores públicos. Analisando o projeto de reforma da Previdência, a gente consegue perceber que nós vamos ter mudanças nas alíquotas. As alíquotas vão ficar mais altas para os salários mais altos e vão ficar menores para os salários menores. Uma outra mudança também nas alíquotas do novo regime de Previdência é que ele vai ter uma sistemática de pagamento e de cobrança muito semelhante ao do imposto de renda da pessoa física. Quer dizer, vão ser alíquotas progressivas, mas essas alíquotas vão permitir descontos em relação ao tributo que já foi pago nas faixas anteriores. Isso é muito bom porque gera uma suavidade em relação ao impacto de uma alíquota quando um salário aumenta e também permite que as faixas de salário menor possam ser menos tributadas. Então, em relação à questão das alíquotas, é correto a gente dizer que os salários menores, aqueles até um salário mínimo, vão ter uma desoneração tributária se a PEC for aprovada, e aí está a maior parte dos trabalhadores, e também em relação aos salários mais altos, 5.500, 5.700, ou seja, o teto da Previdência, vai pagar um pouquinho mais de INSS. Mas eu também queria tratar de 3 pontos bem importantes em relação a essa alteração da Constituição Federal no que tange à reforma da Previdência. O primeiro deles diz respeito à relativização da coisa julgada. O que é a coisa julgada? Coisa julgada é um direito de um contribuinte que é reconhecido na via judicial, através do Poder Judiciário. E por que essa relativização pode acontecer? Porque a Constituição está sendo alterada no sentido de que todo novo benefício ou serviço concedido pela Seguridade Social não vai poder ser criado, majorado ou estendido nem por uma decisão judicial. Então isso pode sim restringir e fechar um pouco as portas de muitos cidadãos que utilizam o Poder Judiciário para buscar algum tipo de benefício que já foi alcançado por um outro cidadão. Uma segunda mudança também nessa reforma diz respeito aos futuros parcelamentos de dívidas previdenciárias. Hoje nós temos uma prática muito comum de todos os governos federais, que é de criar os chamados refis, que são formas de pagamento prolongado de dívidas tributárias. Nessa PEC, a gente vê uma limitação em 60 meses como sendo o prazo máximo para pagamento de uma dívida tributária. Só para a gente ter uma ideia, o último refis permitiu que o pagamento se desse em 150 meses. Então a gente está tendo aí quase que 1/3 desse prazo restringido pela PEC da Previdência. E isso, claro, com uma finalidade que é de não prolongar o pagamento das dívidas da Previdência. Uma outra questão que também merece uma atenção bem especial diz respeito à possibilidade de compensação de dívidas tributárias da Receita Federal com os débitos previdenciários. Nós tivemos um avanço em relação ao E-Social no ano de 2018, que permitiu que o cofre da Receita com o cofre da Previdência conversassem. Em outras palavras, que se pudessem abater dívidas previdenciárias com créditos da Receita Federal. O que a gente percebe nessa alteração da PEC é que talvez isso sofra algumas restrições para não prejudicar o cofre da Previdência. Por último, queria dizer que existe um dispositivo que ele está gerando um pouco de polêmica porque ele tem uma redação um tanto quanto genérica. Mas a redação dele tem um endereço bastante certo. Essa redação diz o seguinte, que a partir da reforma fica vedado e restringido a criação de regimes tributários favorecendo contribuintes de débitos previdenciários, no tocante a isenções, reduções de alíquota ou redução de base de cálculo. O grande questionamento é, será que esse dispositivo, lá no artigo 195 da Constituição Federal, pode limitar ou vir a alterar o regime do Simples Nacional, que hoje atinge tantos milhões de empresas no nosso país? Então fica a reflexão em relação a esses pontos que alteram a Constituição se a reforma da Previdência for alterada.